Então, vamos falar de força magnética sobre fios ou sobre correntes. Então a pergunta é a seguinte, olha, digamos que eu tenho aqui um fio por onde circula uma corrente elétrica I e ele está imerso num campo magnético. No campo B. O que a gente sabe é a expressão da força de Lorentz por uma carga pontual. Então, essa expressão é Q, V, vetor B. Correto? Agora, eu sei que o fio, por onde passa uma corrente, o que eu tenho em movimento ali são cargas. Não, eu tenho uma correção delas em movimento e eu posso pensar na expressão da força neste elemento de fio. Por quê? Porque aqui eu tenho, nesse comprimento que eu vou chamar de ΔL, por exemplo, eu tenho cargas em movimento. Então eu vou dizer que a força naquele elemento é um dF, dado por um dQ, V, vetor B. Tá? No entanto, se eu sei qual a densidade de cargas em movimento, digamos que eu tenho um lambda que me descreve uma densidade de cargas, eu sei que a quantidade de carga contida aqui dentro é um lambda vezes um ΔL. Tá? Então eu escrevi isso aqui como sendo um lambda vezes um ΔL, ou DL. Vezes V, vetor B. Isso aqui, eu vou escrever então como DL lambda V, vetor B. Se você lembrar que corrente é ΔQ sobre ΔT, então isso aqui vai ser igual a lambda vezes um ΔL, que é um V ΔT, sobre um ΔT. Então, lambda vezes V é exatamente a corrente. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo DL I vetor B. Você pode estar surpreso agora pensando, pô, mas ele botou o vetor em cima da corrente. Corrente é um vetor? Aqui é o seguinte, olha, na verdade, se você pensar nessa expressão de que I é igual a lambda V, que na verdade V é um vetor, então a corrente também é um vetor, que aponta na direção dos transportadores de carga. Só que aqui eu tenho algo dúbio. Ou escrevo IDL dessa forma, ou escrevo IDL dessa forma aqui. Tanto faz, porque o I e o DL são paralelos. Num fio, a corrente I aponta na mesma direção do DL. E, na verdade, corrente é um vetor. Nós nunca fazemos referência a esse vetor porque a gente sabe que a corrente está dentro do fio. Por mais que ele esteja dobrado, eu sei que ele vai estar ali dentro. Mas, se eu tiver no espaço aberto e eu tiver cargas em movimento, eu tenho uma corrente associada a isso, não tenho? E aí eu tenho uma direção no sentido que é dado pela direção da velocidade das partículas. Sim ou não? Então a expressão da força vai ser dada por F igual a uma integral de dl I vetor B, que é igual a uma integral de dl I vetor B. Nesse caso, como a corrente ela é constante, eu posso fatorar a corrente da expressão, em geral ela é constante, e escrever isso aqui como sendo I integral de dl vetor B. Então, um exemplo.
é uma balança magnética que ela funciona assim. Você pega lá um campo magnético e aí você pendura um corpo massivo aqui. E você quer equilibrar aquele cara. Esse campo, em geral, é gerado por uma corrente. Então eu ajusto a corrente até que o campo seja suficiente para manter o corpo em equilíbrio. Nesse instante, a gente garante que a força magnética é igual à força-peso. Aí você diz, isso é uma situação de equilíbrio, eu tenho forças atuando em cada trecho do fio, não tenho? Como é que é a força nesse fio aqui? Já que a corrente está circulando dessa forma, por exemplo. Aqui é para cá, não? Aqui é para lá e aqui para cima. Como essas forças aqui se cancelam, então se essa força for igual a essa, ou seja, se a força magnética em móvel for igual ao peso, eu tenho equilíbrio. Aí eu tenho assim que isso aqui é qual a expressão da força naquele fio. Sendo que esse comprimento aqui é L. Que LB é ILB igual a mg, e aí se determina a massa do corpo pendurado, que é ILB sobre G. O que acontece se eu aumentar a intensidade do campo externo? Ele vai subir. Ele vai subir. E vai realizar um trabalho sobre o corpo. É isso? Força magnética não faz trabalho. Mas eu juro que eu vejo isso. Se eu aumentar esse campo aqui, esse cara sobe. E aparentemente eu tenho um trabalho realizado. E até calculo esse trabalho. Como é que se calcula esse trabalho, hein? Não seria integral de F dl, já que quem está trabalhando, digamos, essa força magnética? Isso aqui não daria ILB vezes H? ILB vezes H. No entanto, ela falou uma coisa, olha, se você partir dessa expressão de que a força é sempre perpendicular à velocidade, isso implica que essa força não trabalha. Não é verdade? Como é que se resolve essa contradição? Então é assim. Você tem lá o fio. Está subindo. Se ele está subindo, os elétrons, ou as cargas que estão em movimento, ela tem duas componentes de velocidade. Uma horizontal, que é aquela velocidade das cargas no fio, gerada por uma bateria, vou chamar de W, e uma vertical, que eu vou chamar de U. Concorda? Os elétrons, as partículas em movimento lá dentro do fio, estão dentro do fio andando e estão subindo também. Então, a velocidade total é essa aqui, ó. E a força magnética é perpendicular à velocidade total. Tá? Aí, eu quero calcular agora qual o trabalho realizado pela bateria para manter os elétrons em movimento aqui no fio. Então eu vou chamar isso aqui de W bateria, que é igual a força horizontal vezes o deslocamento, ΔS. Se eu desligo a bateria, os elétrons param, porque os elétrons eles estão em movimento, colidindo com a rede, querem parar, mas a bateria os mantém em movimento. Tá bom? Então, esta parcela horizontal da velocidade, você calcula assim, ele é Q
D. D entrando. Isso aqui é igual ao lambda L por B, essa força horizontal. E esse deslocamento é o deslocamento que acontece na horizontal, que é dado por W delta T. Tá? Isso aqui é igual a o ΔT, esse produto aqui, a componente vertical da velocidade desse ΔT é o que dá o H. Isso aqui é o H. Lambda vezes W é igual a corrente I. Isso é igual a B. Ou seja, o trabalho da bateria, na verdade, é quem está levando o calor para cima. Seria essa coincidência de valores aqui. Você calculou esse trabalho da força magnética, mas na verdade, quem está trabalhando é a força da bateria. Uma analogia a isso, que o livro apresenta, é o seguinte: imagina que você tem um corpo num plano inclinado, sem atrito, por exemplo, e você faz uma força horizontal aqui. Ó. E você tem uma normal perpendicular à superfície. Se você olha ingenuamente, você pensa o seguinte: bom, aquela força que é horizontal não é ela que vai fazer o corpo subir. Quem vai fazer o corpo subir é passando a vertical da normal. No entanto, a normal não trabalha, correto? A normal ali é perpendicular à trajetória. Quem está trabalhando, na verdade, é a força horizontal. Então, se você vir aqui, existe uma analogia. Né? A normal ela é análoga à força magnética aqui. Enquanto que essa força horizontal é análoga à força que a bateria, no caso, o campo elétrico, tem impulsionando as cargas. Isso é mais complicado do que a gente pensa. Isso aí é mais ou menos bastante rudimentar essa demonstração. Eu vou colocar outro problema para você. Se eu pegar 2 ímãs, por exemplo, eu pego outro ímã e consigo impulsionar o segundo ímã. Aí a pergunta é: quem está trabalhando, afinal de contas? Quem está trabalhando é a força elétrica. Por quê? Porque quando eu aproximo um ímã do outro, pense em 2 espiras, né? Concorda que as linhas de campo de uma espira até entrando na outra espira e aumentando o fluxo, aí a lei de Faraday vai dizer que ali vai aparecer um campo elétrico. E vai ser este campo elétrico que vai trabalhar e vai realizar o movimento da partícula. Tá? Então, é enganoso. A força magnética é muito enganosa. Muitas vezes parece que ela está trabalhando, mas ela nunca trabalha. A força magnética não realiza trabalho sob cargas. Tá? Isso não é um mantra, é uma grande verdade. Agora, existem sutilezas aí que eu volto a discutir daqui a pouco, como, por exemplo, força sobre dipolos magnéticos. É uma outra história.